Olá, eu sou Milena Beatriz, mentora na Mirante Soluções Imobiliárias e quero falar com você, corretor, sobre o segundo episódio da série Dicas de Sucesso, um oferecimento da AMEC, Academia Mirante de Educação Continuada. Neste segundo episódio, nós vamos falar de algumas frases e perguntas que normalmente o corretor faz para o cliente e vou dar para vocês uma alternativa. Qual seria um modo mais adequado, já que estamos falando de uma boa comunicação em vendas, qual o modo mais adequado de fazer alguma pergunta ou de dizer algo para o seu cliente? Vamos começar? Então, aqui, você diz para o seu cliente: oi, tudo bem? Só queria saber se ainda tem interesse. Essa não é uma boa pergunta para fazer para o seu cliente. Vamos ver um modo mais adequado? Que tal, ao invés de dizer oi, tudo bem, só queria saber se você ainda tem interesse, você dizer: percebi que ainda não avançamos. Posso te ajudar a esclarecer algo para analisarmos a possibilidade de uma proposta? Veja só, se você assistiu ao primeiro episódio, você lembra que eu disse: a comunicação no momento da venda, ela precisa ser uma comunicação profissional. Ela precisa ser uma comunicação que demonstre para o cliente que você é um especialista. Precisa ser uma comunicação que demonstre segurança e que com isso faça você fidelizar o seu cliente. Então, esta é uma frase, uma pergunta que você faz para o seu cliente de uma maneira muito mais profissional, de uma maneira muito mais assertiva. Percebi que ainda não avançamos. Veja, você está se colocando como o dono dessa situação. Posso te ajudar a esclarecer algo para analisarmos a possibilidade de uma proposta? Você já está mandando aqui uma mensagem subliminar dizendo que este é o caminho que vocês precisam seguir, que o seu cliente precisa caminhar para uma proposta em relação aos imóveis ou ao imóvel, se já foi definido um especificamente, e realizar a compra que ele está buscando. Outra frase, ou pergunta que o corretor costuma fazer para o cliente: gostaria de saber se você desistiu. Quer dizer, você já está dizendo que ele desistiu, você já está pressupondo que ele desistiu e já está jogando para ele a ideia de que é uma possibilidade ele desistir. Se você quer ser mais profissional, se você quer ser mais assertivo, troque isso por isso. Se ainda houver dúvidas, posso ajudar você a esclarecer. Me conta um pouco mais sobre o que está te impedindo de avançar. Veja, impedindo de avançar, ou seja, você continua com o interesse. O negócio ainda está de pé, mas precisamos avançar. Ao contrário de dizer: gostaria de saber se você desistiu. Veja, você consegue ver a diferença entre essas duas perguntas? Como isso traz muito mais clareza para o seu cliente de em que momento vocês estão e o que exatamente você está querendo saber dele. Você não quer saber que ele desistiu, você quer saber dele o que é que podemos fazer para que ele avance dentro deste negócio. Outra pergunta ou frase: fico no aguardo. Você deixa para o cliente a responsabilidade de dar um retorno. Vendedor, lembra que falamos no episódio anterior? Vendedor é insistente. Na Disney nós usamos um termo que diz agressivamente gentil. Seja agressivamente gentil com o seu cliente. Não deixe ele esquecer que você existe. Não deixe ele dormir sem lembrar de você. Essa é uma frase de um grande corretor aqui da Mirante, de um grande vendedor dentro da Mirante. Um dia eu perguntei para ele: qual o seu segredo de sucesso, fulano? Ele falou: não tenho nenhum segredo. Eu falei: não, tem algo que você faz que talvez os seus colegas não fazem. Me conta a sua receita. E ele disse: olha, pensando bem, eu nunca deixo meu cliente dormir sem lembrar que eu existo. Então, seja insistente com o seu cliente e não diga para ele que você vai ficar no aguardo, nessa posição. Essa frase me dá a sensação de que você vai puxar uma cadeira, sentar e ficar olhando para o seu telefone para ver se ele toca. Ao invés disso, que tal falar para ele: vamos agendar 10 minutos, assertividade, positividade, profissionalismo. Vamos agendar 10 minutos para conversarmos e alinharmos se seguimos ou pausamos por um tempo. Então, você está dominando a situação. Você está dizendo para ele o que deve ser feito.
Me dê um retorno quando puder. Novamente, você está dizendo que vai ficar no aguardo. Você não pode ficar no aguardo. O negócio não pode ficar no aguardo. E você tem que mostrar para o cliente que essa ideia de que você não quer ficar no aguardo não é simplesmente porque você quer vender, porque você precisa da comissão, mas porque existe a possibilidade de ele perder um bom negócio. Então, jamais me dê um retorno quando puder. Ah, mas é um cliente muito ocupado, então tem que ser no tempo dele. Ok, que tal trocar isso por vamos retornar de onde paramos, assim alinhamos todas as suas dúvidas? Ele vai dizer qual é o tempo, em que momento, mas você está dizendo qual é o passo, qual é a ação que precisa ser feita. O que você como especialista, o que você como corretor, aliás, eu não gosto muito da palavra corretor e vocês sabem, eu prefiro que vocês utilizem especialista imobiliário, consultor imobiliário, porque é isso que um corretor é. Um corretor, muito mais do que ser um mostrador de imóveis, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de arquitetura, ele tem que entender de construção, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de comunicação. Então, você tem que ser o profissional, o dono da situação e dizer para o seu cliente qual é o próximo passo. Vamos retornar de onde paramos, assim alinhamos as suas dúvidas. Você está dizendo o que é para ser feito e o que você vai fazer por ele. Alinhar as dúvidas, mostrar para ele a melhor solução. Outra frase aqui. Infelizmente, esse é o melhor valor que o proprietário pode chegar. Bom, essa frase já começa com uma palavra muito negativa. Infelizmente. O infelizmente me dá a sensação de assim... Morreu, infelizmente não tenho o que fazer. E não é isso que você, como vendedor, oferece. Você oferece sempre possibilidades, oportunidades de negócio. Então, jamais você vai começar uma frase negativamente e jamais dizer que não tem uma outra solução. Porque o seu papel é sempre conseguir outras oportunidades, outras soluções para o seu cliente. Que tal trocar isso por... Vamos adaptar isso à sua realidade? Temos várias possibilidades de fazer isso acontecer. Pode ser consórcio, financiamento, home action, Creditu, que é um financiamento para quem tem aí eventualmente problemas de declaração de recebimento de valores, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, vamos trocar, vamos dizer para esse cliente, ao invés de dizer, ok, entendemos que o melhor valor que o proprietário pode chegar é aquele ali. Mas vamos dizer para o cliente que a gente pode tentar adaptar isso à realidade dele. Que a Mirante, que você como consultor imobiliário, como especialista imobiliário, tem inúmeras possibilidades de fazer o negócio acontecer. E não deixar para o cliente a sensação de que o negócio morreu ali, porque foi colocado pelo proprietário um valor que inicialmente não era o valor desejado. Outra frase aqui, qualquer coisa me chama. Novamente, você deixa para o seu cliente a responsabilidade do retorno e da continuação desse negócio. E quem mais tem interesse é você, pensando agora em você como um vendedor e que depende da venda de imóveis para ganhar aí o seu ganha-pão, por que deixar na mão dele? Qualquer coisa me chama. Essa parece uma frase de um profissional? Que tal trocar isso por posso tentar te mostrar outras formas de adquirir esse imóvel? Isso pode tornar sua decisão mais leve e viável neste momento. Veja como é uma frase muito mais profissional, muito mais assertiva e que mostra um caminho para o seu cliente, mostra uma possibilidade. Ele pode acreditar que ele consegue comprar aquele imóvel. Ao invés de você dizer qualquer coisa me chama, você dizer para ele, eu posso te mostrar outras formas de adquirir esse imóvel. Não vamos parar na negociação por aqui. Eu não vou permitir que o senhor, que a senhora perca essa oportunidade de negócio. É disso que você está falando. É assim que você vai se destacar daqueles outros 19 corretores que o capitão vive falando. Enquanto o cliente está conversando com você, ele provavelmente está conversando com mais 19 corretores. A forma de você se destacar
Começa aqui em como você se comunica com esse seu cliente. Então, daqui para frente, começa a treinar todas essas frases que foram passadas. Mas não acaba por aqui. Esse é só o segundo episódio da série Dicas para o Sucesso com o tema comunicação. Eu te aguardo no próximo episódio. Bora lá!